Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo e aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso que você não pode vir sozinha para essas aulas, então já compartilhe essa aula com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o tema da nossa aula de hoje é o que você deveria escutar antes de usar, antes de fazer o treinamento do expulsivo com balão. Então pega papel, pega caneta, se acomoda, porque hoje a gente vai falar sobre como fazer esse treino do expulsivo com balão de forma assertiva e de forma segura também, que eu vejo muitas dúvidas sobre esse assunto e justamente por isso que eu resolvi montar um vídeo aqui para você falando tudo isso, cada pontinho, cada ponto de interesse, cada ponto de dúvida que você tenha sobre esse instrumento que a gente vai usar muito na nossa prática clínica, mas que ainda tem muitas dúvidas. Eu vejo isso com as minhas alunas, eu vejo isso lá no Instagram e eu quero aqui com você hoje esclarecer todas essas dúvidas para que você consiga usar essa ferramenta fantástica, mas usá-la de forma segura, de forma efetiva, sem ter medo, sem ter receio de usar ali no teu consultório, porque você tem umas dúvidas ali que estão ali borbulhando na tua cabeça e que te impedem de executar essa técnica de forma adequada. Então, o que você vai aprender comigo aqui hoje, Físio? Eu vou te detalhar alguns cuidados fundamentais para você ter tanto no manuseio quanto no uso desse balãozinho aqui, que esse aqui é até o exercitador perineal pré e pós-parto da Quark. Então, se você tem essa dúvida, né, sobre qual modelo eu estou mostrando aqui, ele é um biofeedback pressórico, assim como o Epinô. O Epinô é uma marca, então você não precisa ter ele para treinar o expulsivo. Você pode fazer com qualquer tipo de biofeedback. E aqui eu também vou te trazer algumas questões bem importantes para que no momento de realizar esse treino com a tua paciente, você possa fazê-lo ele de forma segura e atingir também os resultados que você almeja com a tua paciente. Porque eu vou te trazer aqui alguns pontos que vão abrir o teu olhar para o treinamento com esse balãozinho, abrir o teu olhar para alguns cuidados, algumas questões que a gente não deve fazer, algumas coisas que a gente deve evitar. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber do que eu tô falando. E o treino do expulsivo é uma parte do nosso acompanhamento gestacional e muitas pacientes, elas vão chegar até o consultório falando sobre esse treino. Quando que a gente vai usar esse balãozinho? A minha médica disse que tem que usar para quem quer parto normal. Então, Físio, você tem que estar preparada. Você tem que estar preparada tanto para usar com segurança esse instrumento, quanto também em saber determinar quais as pacientes que você vai usar e também saber explicar para a tua paciente sobre o uso desse balão e sobre também não usar esse balão. Porque saber explicar faz total diferença também para que a tua paciente crie confiança no que você está falando e no que você está fazendo também. E ela também vai te ver como uma autoridade e com isso vai saber que está em ótimas mãos, porque você vai saber explicar para ela ali o que você está fazendo. Talvez você não possa usar o balão, mas por que você não pode usar o balão? Para que ela possa também levar essa dúvida que ela tem lá para a médica dela. E isso tem tudo a ver com o teu reconhecimento físio, porque o teu reconhecimento pela tua paciente e pelos outros profissionais que atendem a tua paciente vai ser muito importante através da tua fala também. Por quê? Porque a tua paciente vai levar essa informação para fisioterapeuta que atende ela lá no Pilates,
para a obstetra dela, para a nutricionista, e esses outros profissionais vão sabendo o que você está falando, o que você está fazendo e como você está conduzindo cada técnica, cada conduta ali no teu consultório. Então a tua paciente vai ser muito responsável por esse teu reconhecimento, mas também esse reconhecimento começa lá no nosso consultório, quando a gente começa a falar ponto a ponto cada coisinha para a nossa paciente, para que ela saiba exatamente o que a gente está fazendo. E essa é uma dúvida também muito abordada entre as minhas alunas da jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. E após elas saberem exatamente como fazer esse treino, elas se sentem muito mais seguras para atender essa paciente, e essa segurança que eu quero te passar nesse vídeo de hoje. É essa segurança em saber como conduzir esse treino com balãozinho, né? Porque esse é um ponto muito importante do nosso trabalho e você deve saber como fazer ele de uma forma adequada para que não ocorra algo ali muito estranho no teu consultório, algo, por exemplo, um sangramento, uma dor intensa da tua paciente, né? Uma questão que ela não vai querer usar de novo esse balãozinho. Então eu tô aqui hoje, físio, contigo, para que você anote cada coisinha e isso não aconteça lá no teu consultório. Porque se a gente ultrapassar um limite com esse balãozinho, eu posso gerar uma lesão pré-parto. Então, fica bem ligada, fica aqui comigo nesse vídeo para saber exatamente como evitar um caso desse. E eu falei que sobre esse balão, várias dúvidas, né, podem surgir aí na tua cabeça, como, por exemplo, quando que eu devo usar esse balão, né? Quando que a gente começa a usar esse treinamento? Quando não usar, que essa é outra dúvida muito frequente e é uma dúvida que se você não tem na sua cabeça, deveria ter. Por quê? Porque não é usar para todo mundo, né? A gente não vai usar com todo mundo. Esse balão não é obrigatório no nosso consultório e eu vou te mostrar quando que a gente não deve usar. Outra dúvida muito frequente é o que a paciente não deve sentir e o que ela deve sentir. Tá? Então, nesse treinamento, o que não pode acontecer? O que a paciente vai apresentar ali que eu vou poder falar para ela? Então, são essas dúvidas que eu quero esclarecer com você nesse vídeo de hoje, para que não tenha mais esse medo, essa dúvida lá quando você for usar esse balãozinho no teu consultório. E antes de te falar o que deve ser feito, eu quero te explicar o que não deve ser feito com esse balãozinho. E eis uma dúvida que sempre surge aqui. Eu preciso usar esse balãozinho com todas as pacientes em todas as sessões? E aí? Pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho e reflete sobre essa informação. Por quê? Porque quando a gente está ali no nosso consultório, eu garanto que muitas de vocês já se depararam com essa dúvida, com esses questionamentos lá no consultório, no momento de usar esse balãozinho. E a resposta é: o balãozinho de biofeedback, ele não previne trauma perineal, então até alguns estudos já abordaram sobre o uso do Epinô, né, que é o mais conhecido balão de biofeedback. Então ele não previne trauma perineal. E o primeiro ponto aqui, ele não precisa ser utilizado com todo mundo e com todas as pacientes, principalmente com a função de alongamento. Por quê? Eu não vou trabalhar ali com o balão pensando em alongar. A técnica que a gente usa para alongar é a massagem perineal, não balão de biofeedback. E outro ponto, eu sempre vou começar o treino de relaxamento com o toque, com a minha mão e não com o balão. Enquanto a paciente não tem uma boa consciência do relaxamento, eu não vou colocar o balão, porque é algo maior, é algo que vai gerar mais tensão. Então eu primeiro faço o toque, ensino bem para ela como fazer esse relaxamento e depois a gente usa o balãozinho. E se a paciente tem dor, tem tensão, tem hipertonia,
será que esse balãozinho ele vai ser benéfico ou não para essa nossa paciente? Muito provável que não, né? Então, a gente não pode estar ali trabalhando com esse balãozinho se a paciente está sentindo ardência, dor, se ela tem uma hipertonia, se já é difícil fazer o toque, imagina usar esse balão. Se ela sente dor na relação, imagina usar esse balão. A paciente não vai conseguir relaxar. E o principal objetivo do treinamento com o balão é aprender a relaxar, é ter a consciência ali do relaxamento, não é um alongamento. O alongamento a gente vai fazer com a massagem e não com o treino do expulsivo. Outro ponto importante aqui é que a gente não vai pensar no treino do expulsivo só com o balão. O treino do expulsivo ele envolve N técnicas. E quais são essas técnicas? Primeiro, a gente já deve começar assim que a paciente chega lá no nosso consultório com educação em saúde. Por quê? Esse é o primeiro ponto de qualquer treinamento, de qualquer tratamento. A gente precisa ensinar para ela o que vai acontecer no momento do parto e a importância dela relaxar, né? E aqui também a gente entra com a educação em saúde sobre assoalho pélvico, sobre como relaxar, como contrair, porque essa consciência corporal vai ajudar muito, tanto nesse treino inicial, quanto também no treino do expulsivo e depois lá no parto. Então a gente tem que pensar em todas essas etapas. Segundo, o treino do expulsivo, ele também começa com um treinamento adequado da musculatura de assoalho pélvico. Porque, como eu falei, se a paciente não consegue relaxar, eu não consigo trabalhar com balão. Então, para melhorar esse controle tanto de contração quanto de relaxamento, antes de usar o balão, eu preciso pensar em usar o TMAP. Então, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Terceiro, uma outra coisa que eu preciso trabalhar antes de treinar com balãozinho é treino de mobilidades. Por que treino de mobilidades? Porque se a minha paciente não consegue relaxar assoalho pélvico, pode ser que ela também não tenha mobilidade nenhuma dessa pelve. Ou vice-versa, essa falta de mobilidade pélvica pode estar interferindo nessa falta de relaxamento. Então, desde o momento que a paciente chega no nosso consultório, eu vou precisar trabalhar bastante essa mobilidade para depois trabalhar o treino do expulsivo. Porque senão, esse treino vai ficar prejudicado. A minha pelve está ali toda travada e a paciente não está conseguindo relaxar para esse treinamento, que é o principal objetivo dele. E quarto, antes de começar com o treino do balão, eu vou usar uma técnica que tem bastante evidência, que é a massagem perineal. Essa sim é uma técnica de relaxamento, mas não adianta a gente pensar na massagem perineal só a partir de 34 semanas, se a nossa paciente já tem dor na relação, hipertonia, tensão. Então eu preciso pensar nessa massagem perineal desde o começo do meu treinamento, porque assim eu vou conseguir um bom relaxamento e depois eu vou conseguir usar o balãozinho. Então a gente precisa pensar em todas essas etapas antes de pensar só num treino do expulsivo de forma isolada. Se eu pensar num treino expulsivo só de forma isolada com balão, esse treino não vai ser efetivo. E agora a gente vai começar a falar sobre o uso do balão. Então a gente viu até agora que ele não é um único treinamento, né? A gente precisa de todas as alternativas anteriores para que eu tenha um melhor treinamento com a minha paciente. Então eu preciso de educação em saúde, eu preciso de consciência perineal, eu preciso de mobilidade pélvica, eu preciso de relaxamento através da massagem, para que depois eu inicie o treinamento com o expulsivo. E o treinamento do expulsivo, pelos estudos, eles indicam usar a partir de 37 semanas. 37 semanas de gestação. Claro que sempre lembrando, o treino do expulsivo, mas como você já viu aqui comigo, tem várias outras técnicas que a gente vai começar antes dessas 37 semanas, que elas já devem ser feitas de forma precoce.
Por exemplo, a minha paciente chegou lá no primeiro trimestre, né? Ela já iniciou esse trabalho. Porque eu já vou começar todo esse trabalho de consciência perineal, de trabalho de relaxamento, de parte respiratória, de treino de mobilidades. Tudo isso eu já começo desde o primeiro trimestre, para que quando chegar lá com 37 semanas, a minha paciente esteja super preparada, que eu coloque o balãozinho e ela consiga respirar adequadamente, ficar numa posição adequada e relaxar bem aquele assoalho pélvico. Então é isso que a gente almeja, porque a gente quer fazer toda essa etapa com a nossa paciente. E o que a nossa paciente vai sentir usando esse balãozinho aqui? Primeiro, a gente não quer alongar esse tecido, eu não quero esticar ele, eu não quero estirar, né, esse tecido, esse assoalho pélvico. Então, a minha paciente, a gente vai colocar ali esse balãozinho devagar, a gente vai colocar ele aos poucos e a minha paciente, ela deve sentir só que esse balão está ocupando esse canal, então que ele está ali gerando um alongamento, mas é isso que ela vai sentir, nada mais do que isso. Ela não vai sentir ardência, ela não vai sentir dor e nada de sangramento, tá? Todos esses pontos a gente tem que estar com muito cuidado, porque não é o quanto mais eu encho o balão. Não, eu quero trazer percepção de relaxamento, eu quero trazer consciência da região, eu quero só treinar ali que algo está no canal e a minha paciente precisa relaxar. E por que ardência, dor e sangramento eu trouxe aqui? Porque se a gente estimular muito, se a gente for encher muito esse balão, deixa eu mostrar aqui, ó, se a gente começar a encher muito esse balão, essa paciente vai ter ardência, vai ter dor e ela pode ter sangramento, porque esse sangramento ele pode ser ali da mucosa vaginal, pode ser algumas fibras rompidas, porque eu não preciso estirar essa musculatura tão intensamente. Então a gente vai ao limite da nossa paciente ali em cada insuflação. Então assim, tá sentindo bem, tá sentindo alongar, não tá sentindo ardência? Ok, a gente mantém. Se ela estiver sentindo ardência, a gente baixa ali a insuflação, porque eu não quero que a minha paciente sinta isso. Se ela sentir isso, o que vai acontecer com o músculo dela? Vai contrair, ela não vai conseguir relaxar. Então, a gente precisa trabalhar ali sempre de forma cautelosa, sempre de forma tranquila com a nossa paciente. E eu sempre gosto de frisar, o balão não tá ali para alongar, ele vai dar essa sensação de alongamento, mas o objetivo dele não é alongar, o objetivo dele é dar percepção desse alongamento do canal, que é isso que o bebê vai fazer ali naquele canal no momento do expulsivo. E caso você colocou o balão, insuflou uma ou duas vezes, a paciente não está sentindo nada, a gente vai aumentar. Mas pelos estudos, esse balão ele não deve ultrapassar 8 a 10 insuflações. Se ele não deve ultrapassar 8 a 10, eu posso chegar a 8 a 10. Mas com todo mundo eu vou chegar a 8 a 10? Não! Tenho pacientes no consultório que eu insuflo 2 vezes e se eu aumentar para 3, ela já vai sentir ardência. Então, esse balão, ele vai ser sempre insuflado de forma individualizada. Eu não preciso chegar ao limite ali de 8 a 10 para minha paciente ter a efetividade no treinamento. Muito pelo contrário, se é uma paciente que já sente dor ali com 2, 3 insuflações, se eu chego a 8 a 10, eu já perdi efetividade, porque ela vai gerar mais tensão, ela não vai conseguir relaxar, talvez ela não consiga nem respirar adequadamente. Então, muito importante, escreve isso aí. Tão importante quanto a quantidade de insuflações é a quantidade de percepção de relaxamento. É isso que a gente quer buscar com esse balãozinho. E outra coisa que sempre surge de dúvidas, né?
Esse material aqui, ó, deixa eu só desinsuflar. Esse material aqui, ele não precisa ser individual. Então, aqui um equipamento, né, essa sonda, ela não é de uso individual. A gente pode usar com preservativo, só que é bem importante a higiene antes e após o uso, né? A gente vai treinar esse balãozinho, vai treinar com balãozinho usando preservativo. Então, a gente higienizou ele antes, coloca preservativo, coloca lubrificante e daí a gente vai inserir. Fez o treino com balão, a gente tira preservativo e higieniza com detergente enzimático, tá? Então, esses são pontos importantes aqui com essa higienização. Outro ponto importante é que o treinamento com balão, ele não deve ser feito só em DD. Então, eu posicionei a minha paciente ali na maca, né? Com a cunha, com os pezinhos apoiados, deixei ela bem confortável e vou treinar. Essa é a primeira postura que a gente vai treinar, para a paciente ter bastante consciência e estar ali bem relaxada. Mas a gente vai fazer o que também? Ela tem N possibilidades de posturas durante esse parto. Então, eu já fui treinando com ela, desde o primeiro momento, a postura de 4 apoios, a postura de cócoras, várias posturas que ela se sente confortável com a respiração e com o relaxamento de assoalho pélvico. Eu vou treinar também com um balãozinho. Então, a gente começa em DD, a gente depois vai para outras posturas, pode até começar com decúbito lateral, 4 apoios, cócoras, mas você sempre vai perceber qual é a melhor postura para a tua paciente. Você vai identificar o que vai ser bom para ela ali naquele momento, né? O que ela tem, o que ela tá percebendo ali. Por exemplo, você colocou ela de 4 apoios. Aquela postura para ela foi super confortável, ela conseguiu relaxar bem. Então, naquela postura, dá uma incrementada nesse treinamento. Treina bastante, treina com a respiração, trabalha com mobilidade pélvica. Então, a gente vai incrementando esse treinamento. Até porque o treino com balão é apenas uma parte desse treino, né? Então, a gente tem que estar ali sempre pensando em todas as outras coisas. E outro ponto bem importante aqui de cuidados. Antes de usar esse treino do expulsivo, esse treino com balão, a gente vai fazer também o treinamento da respiração para o uso do balão. Então, a gente vai estar treinando ali com a nossa paciente qual a respiração adequada para esse treino e depois daí ela vai fazer o uso do balão, tá? Então, a gente vai ponto a ponto aqui vendo quais os melhores momentos para usar esse treino do expulsivo e também percebendo que existem várias outras técnicas antes de usar ele. Mas é uma ferramenta fantástica, né? Se a gente usar bem esse equipamentozinho aqui, a gente dá muita consciência para nossa paciente. Até, por exemplo, quando eu treino no segundo bebê, né, a paciente que já teve outro bebê, ela até relata assim: nossa, como isso me lembrou o expulsivo? Parece algo tão pequenininho, mas fez eu lembrar daquele momento. Fez eu lembrar como eu me comportei naquele momento. Às vezes ela lembra que estava errado, às vezes ela lembra que fez força naquele momento. Então faz com que ela se conscientize daquele momento, que ela tenha essas lembranças e faz com que a gente também modifique essas lembranças. Trabalhando com ela todo o relaxamento, trabalhando com ela toda essa questão de postura, toda essa questão de respiração. Então a gente traz aí um novo comportamento para ela, para esse expulsivo. E também, quando a gente treina lá no nosso consultório, é muito comum que depois do parto, quando a paciente chega lá no nosso consultório, na consulta de pós-parto, que ela nos relate assim: nossa, Jéssica, a gente treinou com aquele balãozinho e foi muito parecido. Mesmo que ele não foi insuflado tanto, né, não estava do tamanho da cabeça do bebê,
mas me deu muita consciência para o momento do expulsivo. Eu lembrei muito o que eu tinha que fazer naquele momento. Eu entendi que eu tinha que respirar só quando tinha ali a contração. Eu entendi que eu tinha que relaxar bem, que eu tinha que deixar descer, que eu não podia fazer muita força além do que eu tinha que fazer ali com a respiração, né? Então, todos esses pontos aqui, muito provável que a tua paciente também vai relatar, porque esse treino vai ajudar muito ela nessa consciência corporal. É um treino muito importante, mas é um treino que deve ser feito com segurança. E por isso que nesse vídeo você teve várias estratégias para você conseguir fazer esse treino com segurança, sabendo o que ela não deve sentir, o que não deve ser feito, né? Quando não ultrapassar ali o limite. Então, todos esses pontos são super importantes para você utilizar essa estratégia com segurança. Então, físio, amanhã no teu consultório, você vai fazer o seguinte checklist para usar esse balãozinho aqui. Primeiro, olha só, anota aí. Se pergunte se a paciente é uma candidata para usar esse balão. Quais as pacientes que não são candidatas? Vamos revisar aqui. Paciente que sente dor na relação, paciente que tem tensão, tem hipertonia, não apresentam uma boa consciência de relaxamento. Então, essas pacientes aqui, a gente não vai usar o balãozinho. E até eu vou dar um bônus para você aqui, né? Essa paciente, essas que eu falei, né? Além dessas, eu posso incluir uma ainda. A paciente que não conseguiu se sair bem com o treino do balão. Ela não tinha dor, ela não tinha hipertonia, não tem ardência, ela tinha uma boa consciência perineal, mas eu coloquei o balão, ela não conseguiu fazer mais nada certo. E você pode encontrar uma paciente assim no teu consultório. E daí o que a gente faz? Não treina o expulsivo? Claro que a gente treina, porque o treino do expulsivo não é só com balão e a gente pode fazer essa consciência de relaxamento através do toque também. Então, a gente também tem outra paciente, a que não se sai bem aí no treinamento com balão para não usar. Outra coisa, se a paciente for candidata, se pergunte quais as técnicas você deve fazer antes do balão para trazer ainda mais consciência. Então, quais são as técnicas? Vamos revisar. Educação em saúde, consciência perineal, mobilidade pélvica, a gente vai trabalhar com a massagem perineal e com o TMAP. Então, todas essas técnicas devem ser feitas antes de usar o balão, para trazer ainda mais consciência desse relaxamento. E no momento do uso, a gente sempre deve lembrar o que a paciente deve ou não deve sentir. Então, o que a paciente deve sentir primeiro? Ela deve sentir alongamento, só. O que ela não deve sentir? Ardência, dor e principalmente sangramento. E de modo algum, a tua paciente vai poder ter um sangramento ali com o uso daquele balãozinho. Então, todos esses pontinhos aqui são super importantes para a gente sempre ter na nossa cabeça ali antes de usar o balão. Porque parece ser uma estratégia ali muito simples, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim que a gente for usar, a gente tem que se perguntar sempre essas coisinhas na cabeça para ter segurança. Então, com tudo isso que eu falei para você nesse vídeo de hoje, você vai se sentir mais segura para atender a sua gestante usando ou não essa ferramenta aqui, que é o biofeedback, para treinar o expulsivo com a tua paciente. E físio, eu sei que esse tema aqui, né, o treino do expulsivo, tem N dúvidas que podem surgir na tua cabeça. Por isso, aqui embaixo desse vídeo, você pode colocar o teu comentário, coloca ali a tua dúvida, né? Ah, eu vou usar o balão com tal paciente.
coloca ali pra gente discutir. Eu adoro estar discutindo o caso com as minhas alunas, adoro estar ali sempre dando um feedback, uma orientação a mais, porque são duas cabeças pensando, às vezes 3, 4, porque também tenho alunas que vão comentar, que vão te ajudar, então coloca a tua dúvida. Não tenha vergonha de colocar a tua dúvida, porque nenhuma dúvida vai ser tão simples ali que não deva ser esclarecida. Toda dúvida é importante. Então aqui embaixo você pode colocar suas dúvidas e se você chegou aqui até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele para eu saber que esse tema vai fazer a diferença lá no teu consultório. E para você não perder nadinha de conteúdo, já se inscreve no canal, porque assim você vai sempre receber tudo que entra aqui no canal para você assistir já em primeira mão. Um grande beijo e bons estudos!